E aí, pessoal, estamos aqui em mais uma live do Janelas e Portas da Alma. Chegando, galerinha chegando, um prazerzaço. Como vocês já sabem, eu sempre explico um pouquinho sobre o projeto Janelas e Portas da Alma, que nasceu nesse momento de pandemia, que é para falar de coisas boas. E a gente começou com esse projeto das lives, e a ideia são sempre coisas boas, falar coisas boas para esse mundo. E agora a gente reuniu um time de peso, e que a gente não poderia falar de outra coisa do que o processo criativo. Temos aqui com a gente Breno Ruiz, Cláudio Castelo Filho e Ricardo Munhoz. E eu vou fazer uma breve apresentação deles para a gente entender por que a gente resolveu falar desse tema, e vocês vão entender bem o motivo. Eu começo falando um pouquinho sobre o Cláudio Castelo Filho, que está aqui. Diga oi. Cláudio Castelo Filho, ele é, psicólogo formado pela USP, doutor em psicologia social e livre docente em psicologia clínica pela USP, psicanalista, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, full member da International Psychoanalytical Association, e ele também é artista plástico e também escritor, e um dos seus livros é o intitulado Processo Criativo. Vou falar oi para a galera que está aqui de casa primeiro, que já estamos chegando com comentários, a galera dando oiê, boa noite. E eu quero, é assim, gente, eu começo falando um pouco sobre eles, mas eu acho que vale muito a pena cada um falar de si mesmo, que a gente tem um script falado, mas quando a gente mesmo se fala, a coisa fica diferente. Cláudio Castelo, fala um oizinho para a galera. Então, eu sou psicanalista, né? Trabalho há 36 anos no meu consultório, tenho atividade paralela no consultório, sou professor de psicanálise, dou aulas na Sociedade de Psicanálise, formo analistas, né? Que vêm fazer a formação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e eu também tenho uma atividade, antes de ser psicólogo, eu cheguei a fazer 2 anos da Escola de Comunicações e Artes da USP, na qual eu comecei fazendo o curso de artes plásticas. Na época eu pude mudar para o curso de cinema. Fiquei 2 anos, mas aí eu resolvi tocar o barco para frente no outro campo, no campo da psicologia, que eu fiz na USP também. E eu tenho essa atividade que vem paralela, né, de fazer também trabalho como artista plástico, e tenho feito exposições na Inglaterra, na Alemanha, aqui no Brasil. Tenho várias publicações, revistas que já saíram com o meu trabalho. Isso já tem algum tempo, né, que saiu Playboy, Vogue, Elle, Casa Vogue, tem muitas coleções fora do Brasil também. E aí eu vou juntando essas duas coisas. No livro do Processo Criativo, ele teve origem na minha tese de doutorado, que eu fiz há cerca de 16 anos, né, assim, 18 anos, na USP, e que eu juntei essas duas partes dos meus interesses, né, que é a questão de o que permite o desenvolvimento de um processo criativo a uma mente pensante e o que pode ser um impeditivo para isso. E nisto eu passei por um trajeto bastante longo, na qual eu vou passando não só pela minha clínica psicanalítica e as questões que eu penso que permitem uma pessoa desenvolver suas capacidades criativas e aquilo que impede, e também eu passei pela toda a dramaturgia, pela literatura, pelas artes plásticas, pela ciência, né, também, e pelas religiões. E eu fui fazendo todo esse trajeto para falar do processo criativo, e fundamentado basicamente na teoria psicanalítica e na minha prática psicanalítica, né? Para não me estender muito, eu vou ficar por aqui, depois a gente continua conversando. Exato, temos muito que falar, sem dúvida. Ricardo, como você está me ouvindo? Posso falar de você? Pode. Ricardo, posso falar? Vamos falar que a conexão tá meio assim, que ele tá assim, gente. Ele tá no mural dele, que ele tá 15 dias trabalhando loucamente. Por isso que pode ser que a internet não funcione muito bem. A gente combinou de falar um pouquinho mais devagar para ele entender o que a gente está falando. Ricardo Munhoz é formado em jornalismo, trabalhou nas principais emissoras de televisão do país,
Ele cursou História da Arte e é um incrível artista plástico com a fusão de temas conceituais e plástico. E aí, assim, de novo, a gente fala de você, mas é muito mais legal você falar de você. Conte-nos um pouquinho sobre você, Ricardo. Falar um pouco de livro de arte há 6 anos, trabalhei como anos e fazer essa transição, não estava qualidade de hoje, com algumas coisas que eu estou muito satisfeito. Eu queria administrar melhor meu tempo, queria ter mais qualidade de vida, eu trabalho demais, mas achei que já tinha dado um tempo de contribuição já eram anos, e aí a transição de arte, com grana para poder fazer essa transição, e depois acabei fazendo a transição da arte onde eu estou até hoje. Perfeito, a gente está ouvindo meio travadinho, mas dá para entender que faz 6 anos que ele está trabalhando nesse meio da arte, e hoje, com esse mural maravilhoso, a gente vai chegar e falar um pouco mais sobre esse processo criativo. Breno, vamos para você. Vamos lá. Breno, eu vou falar sobre... Que se melhora. Isso, aí melhorou, aí tá melhor. Vamos falar... Exato, fica aí, fica quietinho aí, não se mexe. Vamos falar de Breno Ruiz. Breno Ruiz é pianista, cantor e compositor. E nós temos uma crítica de Luciana Rabelo, que eu acho incrível, que a gente pode colocar para explicar um pouquinho sobre ele. Ela fala, a música tem seus escolhidos. Conhecer o trabalho de Breno Ruiz sublinhou essa certeza. Nascido no interior de São Paulo... Em 1983, não teve acesso nem mesmo ao menor contato com os fundamentos da música que compõe com tanta competência. Mistérios da criação. Ele apresenta aquilundus, choro, machixe, modinha, valsa, gêneros matrizes do que melhor se produziu no Brasil. O mais curioso é que Breno compunha lundus, por exemplo, sem ter ideia de que o gênero se tratava. Ouviu com espanto quando lhe disse... Isso é um lundu. A pergunta é inevitável. Como pode alguém criar com tanta intimidade e fundamento sem ter conhecimento do que faz e a dimensão exata da sua arte? Estudou música, obviamente, mas o que ele faz não se aprende nos livros. Breno, fala um pouquinho de você. Bom, boa noite. É um pouco isso, né, o que a Luciana disse. Eu sou pianista, eu fiz conservatório em Tatuí, né, quando eu tinha 14, 15 anos, mais ou menos, mas já tocava antes, né, em Itapetininga, assim, desde criança, fui para a noite, tocar na noite muito cedo. Eu tenho uma formação, minha formação é muito mais de músico prático do que uma construção formal mesmo do meu ofício, de ir para uma faculdade ou para academia, ou fiz conservatório, mas a bagagem, as coisas que eu trago para o meu trabalho autoral, elas têm outras origens, assim, que não são somente essa coisa do conservatório. Na verdade, esse texto que você leu é uma apresentação do meu disco, do meu primeiro disco, e é isso. Para mim, eu caminho dentro dessa seara autoral, me enxergando. Eu vou contradizer um pouco o que você disse aí, eu não me vejo nem como cantor, nem como pianista. Essa coisa de autoimagem, assim, é de cancionista, é como cancionista que eu me coloco, e buscando sempre um caminho quase que de artesão, assim, sabe? É o caminho que eu persigo. As referências que eu tenho são referências muito afetivas. De fato, quando eu comecei meu trabalho, meu primeiro disco é um disco todo feito de canções em parceria com Paulo César Pinheiro, que é um grande letrista da música popular brasileira, e com quem eu tive a sorte de trabalhar bastante cedo, assim, e esse trabalho, eles identificaram, Paulinho Pinheiro, Luciana Rabelo, identificaram uma raiz ancestral, assim, que provavelmente eu ouvi sem ter muita consciência daquilo que eu estava ouvindo, e isso migrou para o meu som
Muito provavelmente também porque há uma coisa de afeto, né? Então é isso, eu transito por esse mundo, eu sou um compositor, um cancionista, muito mais do que qualquer outra coisa, e tive alguns trabalhos já gravados por artistas que são exponenciais, assim, o MPB4, Boca Livre, a sorte de canções minhas virarem nomes de disco, e, enfim, continuo produzindo. É isso. Não para. E eu acho que o mais legal foi isso. A hora que a gente juntou esse time, a gente faz um timezinho antes no WhatsApp. E a gente gosta de juntar pessoas de diferentes áreas, mas nesse momento a gente está na arte. E não tem coisa mais legal do que falar sobre de onde vem esse processo criativo, como é o processo criativo de cada um, diferente da sua área. O Cláudio Castelo, que pode falar disso com mais tecnicismo, porque você acabou unindo as duas partes. Mas antes disso, eu acho que a arte ela é muito intuitiva e eu quero saber como é que ela entrou na vida de cada um de vocês. Vamos começar da base. É desde criança, é uma coisa que você já colocou. O Cláudio já tinha me falado um pouquinho antes que ele passou pela arte, aí foi para psicologia e voltou um pouco para a arte e aí ficou nesse mundo. Como é que a arte entrou na vida de vocês? Sempre foi natural? Como vocês decidiram o caminho da arte? Para quem não sabe, eu também sou cantora, me formei na USP em música, então assim, estamos aí nesse mesmo caminho. Cláudio, me fala você, como é que foi a sua entrada na vida na arte, para depois a gente explicar um pouquinho realmente do processo criativo nesse conceito. Olha, quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu quase que fui para o campo da música, né? E aconteceu um problema que eu disse que eu queria aprender a tocar violino. E eu me lembro que, desde que eu era menino, o meu pai tinha discos, né? Uma coisa que é engraçada, porque eu era um menino de 4 a 5 anos de idade, e eu gostava de ouvir as sinfonias de Beethoven e coisas parecidas que ele tinha dentro de casa, e eu que espontaneamente ia e ouvia essas coisas. Eu não via os meus irmãos ouvirem, né? E os discos que vinham naquela época, né? Eram caixas grandes que vinham com as sinfonias todas, etc., que punha na vitrola, né? Nos vinis que a gente punha na vitrola, e eu tinha um interesse por isso. E aí eu pedi para ir tocar violino. E aí me levou no conservatório. Naquela época eu acho que o professor não teve lá muita sensibilidade que tinha depois, porque ele disse que eu precisava ser alfabetizado para poder aprender a tocar. Enquanto ele me pôs no campo de espera, ele, dentro do conservatório, tinha uma escolinha de artes plásticas lá. E eu fui para a escolinha de artes plásticas. E eu já gostava de desenhar, porque a minha mãe era uma pessoa que, apesar de colega nossa, tudo, minha colega psicanalista, ela sempre gostou de desenhar. E eu gostava de copiar os desenhos que ela fazia, que eram de rostos de mulher, rostos femininos e outros rostos. E ela era uma boa desenhista, que ela até depois, já agora, pouco antes dela falecer, eu descobri que ela tinha pensado em ser artista plástica. Mas ela achou que, na época, ela não teria condição de sobreviver disso. Ela se formou primeiro em enfermagem, depois ela se formou em psicologia, depois ela fez a formação da Sociedade de Psicanálise e trabalhou com isso a vida toda. E ela deixou de desenhar. E eu me interessei e fui caminhando por aí, né, até que chegou num ponto, né, que quando eu fui fazer vestibular, eu estava todo preparado para fazer um vestibular de medicina, ia fazer medicina, meu pai era médico, e na hora que eu fui me inscrevi para fazer artes plásticas na Escola de Comunicações e Artes, porque eu tinha feito também durante a minha juventude, quando eu tinha entre 12 e 14 anos, participei dessas escolinhas de arte, depois eu fiz modelo vivo na Escola Documenta com Walter Levi, e durante um período até curto eu participei também das aulas de modelo vivo, que eu acabei de esquecer o nome dele. Que horror, né? Lá na Pinacoteca do Estado, que tinha aquele grande artista que faz as imagens de São Paulo, das ruas de São Paulo. O pai dele também era artista plástico. Me deu um branco total agora do nome dele. Um de vocês vai lembrar para mim. Né? Ele sabe quem é. E daí eu fui para fazer a faculdade de artes, tá certo? Mas eu vi que na época a escola estava com certas dificuldades, né? E eu resolvi que não era bem
isso que eu, na época, queria seguir profissionalmente. Passei um ano viajando, mas um ano viajando eu viajei de mochila nas costas, fui para a Europa, fiquei um ano na Europa e fui até a Índia, fui até o Nepal. Boa parte do meu tempo era visitando museus, essas coisas que sempre me atraíram, sempre gostei. E quando eu voltei, fui fazer faculdade de psicologia, mas a atividade artística sempre permaneceu junto. E eu voltei a participar de salões, entrei no Salão de Artistas Jovens da Pirelli no MASP, entrei no Salão do MIS, que teve sobre arte e vinho, depois no salão que teve no Centro Cultural São Paulo, e fui participando dessas coisas. E durante um tempo, depois que eu não estava fazendo a minha formação da Sociedade de Psicanálise, eu já estava formado na minha pós-graduação, isso ficou meio de lado do ponto de vista da apresentação dos trabalhos, mas eu continuei fazendo até que um amigo meu que mora na Europa, ele morava na França na época, ele viu um trabalho meu na minha casa e falou assim: você tem que voltar a apresentar o seu trabalho, né? E insistiu, me encheu o saco, e eu acabei voltando a fazer até uma exposição meio amadorística, mas teve uma repercussão enorme. Esse amigo levou esse trabalho que ele gostou meu para a Europa. Eu acordei um dia às 5 horas da manhã com um colecionador importante em francês me ligando, dizendo que ele queria um trabalho meu, que não importava o que fosse, que eu mandasse para ele, e ele me disse simplesmente as dimensões. Eu quero um negócio de 1 metro por 2 metros de tamanho, e você mande para mim aqui. Tá certo? E aí eu voltei a retomar essa atividade, que continua paralela até hoje no meu trabalho, né? Aí teve várias pessoas que me chamaram e publicaram os trabalhos, e galerias que eu participei. Eu tenho uma coisa assim que é meio bissexta, porque como eu tenho o meu trabalho de consultório, nem sempre eu consigo me dedicar a fundo nisso. Eu preciso de outras pessoas que vão se ocupar, pelo menos, dessa parte de comercialização e essa outra coisa. Porque eu passo muito tempo escrevendo, dando aula, atendendo no consultório, mas eu sou rápido na produção, né? Eu faço rápido, o que eu produzo é rápido, né? Eu vou mostrar aqui também, vou fazer minha propaganda. Claro. Sobre o processo criativo, tá certo? A imagem da capa é um quadro meu, tá certo? Escolhido pelo editor, que ele queria também um quadro meu na capa. Tá certo? Vou mostrar o outro livro também, que é sobre o último que saiu agora, cujo quadro também, que está na capa, é meu, chama Psicanálise do Vir a Ser, que foi lançado agora no mês de março, né? Logo antes da explosão da pandemia aqui no Brasil. Tá certo? E há um outro livro que eu sou organizador e também autor, que é sobre o feminino, né? Que o quadro que está na capa também é meu. Todos são pela editora Bucher, tá certo? E que eu penso que as pessoas que podem se interessar sobre o que eu penso sobre o processo criativo está em todos esses trabalhos que eu escrevi, tanto no livro sobre o processo criativo, como sobre a psicanálise e sobre o feminino, dessa questão dos aspectos femininos de um homem que tem que poder casar masculino e feminino para que haja um processo criativo, mas que depois eu posso me estender sobre essa questão, tanto no homem, quanto na mulher, quanto nas relações. Sempre precisa haver uma relação entre aquilo que seria um aspecto da mente feminina com o aspecto da mente masculina e haver algo que seria um casamento disso para que possa haver um processo criativo, né? O que eu falo sempre é que nós somos sempre, assim, seres integrais. Chega um momento, você acabou decidindo a sua carreira em estar na psicanálise, mas o seu outro lado artístico, ele voltou tão forte, que ele já sempre esteve aí em você, mas ele voltou tão forte, que foi uma explosão, e ele tá aí. É o que eu falo, nós somos um pouco de tudo. Muita gente tem a sorte de poder só viver da arte, e muita gente tem que fazer os dois lados. Isso não quer dizer que um diminui o outro. Você também é apaixonado pelo seu trabalho como psicanalista, não tenho dúvida, porque você faz isso totalmente, com muito amor. E eu acho que cada vez mais nós colocamos essa mescla e separamos e deixamos menos separado o que é a razão e o que é a emoção. Eu acho que a gente está sempre, o tempo todo, unindo, já que somos isso o tempo todo. Ricardo, você consegue ouvir a gente? Você consegue falar um pouquinho de você? De como a arte entrou na sua vida? Você falou que está há 6 anos trabalhando só disso, mas como ela entrou antes disso? Antes disso,
Na verdade, acho que tive o primeiro contato com arte na escola, né? Que a gente tem o primeiro contato ali, educação artística mesmo. Desenhava, fazia algumas coisas, mas depois tive pouquíssimos contatos. Assim, voltei a ter o contato aos 20 anos ali, mais ou menos com 20 anos, e aí comecei a pintar Jackson Pollock, que era um tipo de arte que eu gosto muito, assim, estudei bastante, era por hobby, para desestresse de televisão, assim, e acabei ficando um tempo pintando esse abstrato. E aí, quando eu decidi viver de arte mesmo, já tinha feito algumas transições de figurativo, e aí acabei fazendo essa transição definitiva, assim, saí do abstrato, fui para o figurativo, aí fui buscar alguma coisa que me desse uma técnica melhor, né, que me desse uma capacidade melhor de desenho, aí fui estudar algumas coisas para que eu pudesse ter uma boa base para o que eu queria fazer, para que o meu desenho pudesse acompanhar as minhas ideias. E aí fui estudar algumas coisas nesse sentido, e aí depois eu achei um lugar que eu acho que tinha uma assinatura, que tinha uma cara, tinha uma proposta do que eu queria passar. E aí eu consegui chegar num lugar que me foi satisfatório, assim, a gente está sempre aprendendo, sempre estudando, claro, mas eu acho que hoje eu consigo desenvolver o que eu penso no meu desenho, assim, consigo chegar nesse lugar. A palavra, né, em si, eu acho que tem muito desse lugar, né, de arte também. Escrever um bom texto hoje, para mim, é uma arte, né? Ele que está lançando um livro pode falar melhor sobre isso, mas eu acho que bons textos hoje em dia são tão raros, assim, né? Então, eu acho que... E meu trabalho tem muito a ver com jornalismo, muito a ver com a edição de imagens ainda, né? Tem muito a ver com essa crítica social que eu fazia no jornalismo. Eu consigo fazer ele um pouco na minha arte também. Então, eu acho que não saiu muito fora, assim, do que eu estava fazendo no jornalismo, só que agora com mais autonomia, com mais liberdade, eu posso colocar no meu trabalho artístico o que eu quiser, né? Não tenho que passar pelo editor-chefe para ter aprovação daquilo que a gente escreve. O trabalho fica mais fácil. Exato, vai com você. É o que a gente estava falando antes dessa live começar, ele estava me mostrando tudo o que ele estava fazendo, e foi uma pergunta que eu fiz, como é que passa isso, a seleção. Eu falei, você tem livre acesso, você pode fazer o que você quiser. Aí ele falou que agora é assim, que ele pode realmente mandar, ele mostra o projeto, mas especialmente esse, né, Ricardo? Especialmente esse é que é uma pessoa que ele já está fazendo alguns outros projetos também, e ele já conhece, ele dá uma base, que foi a base das cores, e ele tem livre acesso para passear pelo que vem da sua cabeça. Tem alguns projetos que a gente tem um pouco de autonomia, assim, como eu já faço esses trabalhos há bastante tempo, né, aqui é um mural ali atrás, né? Aqui as cores do parque são vermelho, amarelo e preto, então a gente combinou de fazer um estilo. Eu ofereci para ele esse estilo trash polka, que é um estilo que está sendo usado muito na Alemanha agora em tatuagens, que ele usa essas três cores. Eles usam muito desse trabalho desfragmentado, rostos desconstruídos, né? Ele tem uma pegada urbana, assim, de ressignificação. E aí aqui a gente fez uma instalação, que eu faço muitas instalações de gaiolas. As gaiolas estão sempre nos meus trabalhos, assim, uso muito gaiola. A história da gaiola... Aqui é um Salvador Dalí também, dentro tem os tambores na parede aqui. Isso aqui é tudo feito com uma tinta e com a luz negra ela acende, que é uma tinta neon. Tudo que é amarelo, quando você acende a luz negra, ela brilha no escuro, assim, ela acende. Então, o desenho é uma coisa assim, e quando acende a luz negra, ele faz outro desenho, ele faz outra formação. Tudo que é amarelo acende, o que é preto apaga. Então, é como se fosse dois desenhos em um. Puta, que incrível. Então, de gaiolas em cima, que é um trabalho que eu faço sempre, que a gaiola tem essa coisa de infância. Eu soltava os passarinhos, ficava preso em gaiola na infância. Eu achava uma temeridade se prender um passarinho tão bonito e ficar lá naquele egoísmo de ouvir o canto sozinho do passarinho. E aí eu achava que ele tinha que ser da natureza. Eu pulava os muros das vizinhas, ia lá e abria a porta das gaiolas e liberava os passarinhos. E aí ela tem
para mim de liberdade, de um monte de coisa, assim. Tem vários contextos dentro disso, e aí eu faço as instalações de gaiola sempre, nos meus desenhos, tem sempre uma gaiola lá, está sempre presente a gaiola. Incrível. E é legal saber que é exatamente isso, as referências, da onde vem a referência de cada um. Breno, me fala um pouquinho de como a arte entrou na sua vida. Como músico, a gente sabe, é aquela coisa que já tá na gente. Minha mãe disse que eu falei com 2 anos que eu queria ser cantora. Então, assim, relutei um pouquinho para chegar naquele momento de falar, sim, é isso que eu vou fazer da minha vida. A vida me levou para outros caminhos também, mas a música está sempre dentro de mim e ela nunca vai sair. Você que segue só com a música, me conta como que ela começou na sua vida. Bom, eu acho que desde que eu me reconheço, né, desde que as memórias mais remotas que eu tenho, assim, a música sempre foi muito, muito presente na minha vida. Embora a minha origem seja uma origem bastante modesta, assim, né? Eu sempre fui muito estimulado a ouvir música. Em casa sempre teve muita música, embora não houvessem artistas, né? Ninguém profissional. Tinha um tio distante que tocava acordeon, assim. Distante em termos, não era distante, mas tocava acordeon, era um acordeonista amador. E dentro da minha casa sempre teve muita música, álbuns, né, de música erudita, de música clássica, de choro, alguma coisa de choro, big band. Então, e tinha uma coisa curiosa, assim, que as coisas de música erudita, por exemplo, não era o que caía no gosto da apreciação de casa, da minha mãe, do meu pai. E eram álbuns que pertenceram a outra pessoa, de outra geração, a um tio da minha mãe, ou um tio-avô, esse tipo de coisa. E ficava em casa, guardado, muito bem guardado, como uma lembrança daquela pessoa, e minha mãe sempre recomendando cuidado, né, para mexer naquilo, ouvir aquilo, porque aquilo era uma lembrança, e por ser uma lembrança eu não devia pôr a mão ali para não estragar. Isso criança, né, 4, 5 anos. Tudo que é proibido, é lógico que acende uma chama, assim, você fica tentado a ir lá naquele que é proibido e botar a mão. Então, aquilo despertou uma curiosidade e despertou a minha escuta para um outro tipo de música, que não era exatamente o gênero que se apreciava em casa, e isso foi deixando uma marca, né? Junto com todas as outras coisas que eu ouvi. Então, para mim, a música, ela está muito ligada a esse primeiro momento, assim, e eu não sei explicar, ouvindo o Cláudio falar ali, parece que todas as histórias são a mesma história, muda o lugar, muda os personagens, assim, mas tem caminhos muito paralelos. Eu ouvia aquilo e me emocionava com aquilo. Não era, às vezes o choro vinha, não era um choro de tristeza, era uma outra coisa. Eu me lembro, assim, com 7 anos, e um dia ir para a escola chorando, porque eu tinha ouvido uma música e a professora falando, não, você está triste. Eu não estava triste. Era uma coisa de emoção. E isso eu vim carregando, né? Faz parte da minha natureza. E desde muito pequeno, assim, eu fui estimulado a tocar. Meus pais viram que eu era musical e foram dando brinquedo de música. Não tinha condição de comprar um piano. Meu primeiro instrumento de verdade, assim, também foi um violino. Ó, dinheiro para comprar um piano não tem, mas um violino baratinho dá para comprar. Então, só que não tinha professor de violino em Itapetininga. E eu acabei não tocando violino, fui fazer aula de órgão eletrônico. Assim, durei muito pouco na aula, porque o ouvido estava desenvolvendo e o resto não estava. Então, saí da aula, continuei tocando de ouvido e fui tocando e me aprimorando. Com 10 anos eu tocava, meu tio já me levava para fazer bailinho, assim, para terceira idade, esse tipo de coisa. E, enfim, a música, para mim, ela não foi uma escolha, definitivamente. Ela foi uma coisa que chegou, ficou. Eu amo o que eu faço, amaria fazer outras coisas. Psicologia, inclusive, é uma área do meu interesse, a psicanálise é uma área do meu interesse. Eu tentei, quando eu vim para São Paulo, eu tentei cursar, cheguei a fazer 2 anos, daí a vida mudou o rumo de novo, mas a música sempre esteve ali.
Até que num determinado momento, quando eu comecei a compor com Paulinho Pinheiro, porque para mim essa coisa autoral foi uma imposição da minha natureza mesmo, é um jeito de me expressar, de traduzir um negócio que eu falo muito melhor com a música do que o que eu estou tentando, né? Assim. Então, muito cedo, eu comecei a procurar. Quando eu comecei a estudar música, com 14, 15 anos lá em Tatuí, eu já comecei a procurar alguém que fizesse música, que pudesse me orientar e que pudesse, com quem eu pudesse ter uma parceria, ou porque eu já sabia de alguma forma que aquele negócio veio para ficar. Não era a música chegou, se instalou e era isso. Então eu comecei a procurar por algum parceiro, esbarrei no Paulo César Pinheiro, porque fui procurar por ele, que era um cara que eu admirava muito, e muito cedo a gente começou a compor. E falando assim sumariamente, né? Muito cedo a gente começou a compor e a partir daí eu fui identificando um pouco, né? Sempre uma busca, assim, a busca por uma estética. Eu fui consolidando o caminho estético por onde eu percorria, fui entendendo, né? Como disse a Luciana, a coisa de não ter contato com os fundamentos. Não tive contato teórico, mas eu ouvi muita coisa. A minha música é muito vinculada, embora não seja necessariamente uma música tradicional, ela é muito vinculada a algumas tradições, assim, musicais, e que deixaram marcas em mim. Então, naturalmente, eu fui reproduzindo aquilo ali e fui, a partir desse lugar, criando o meu trabalho. Há 10 anos atrás, eu estou aqui em São Paulo há 10 anos, vim para São Paulo decidido já a não tocar mais profissionalmente, porque antes disso eu sempre trabalhei com música, né? Sempre ganhei meu sustento com música, e eu já tinha uma obra uma obra interessante assim com Paulo César Pinheiro, e o Paulinho Pinheiro falava: Breno, faz um disco, e sempre botava uma pilha, né? E quando eu vim para São Paulo, há 10 anos atrás, decidido a fazer a cursar uma faculdade, comecei a seguir esse trilho, mas por uma série de razões eu tive que sair do trilho, e eu estava decidido a voltar para Itapetininga. Só que eu falei, eu não vou sair de São Paulo antes de fazer o disco. Eu vou fazer o disco e vou ver o que vai acontecer, né? Só para encerrar um ciclo e ter o sabor de começar uma coisa e terminar. Fiz o disco e, para minha surpresa, porque a música que eu faço não tem nenhum apelo comercial, eu faço música, eu não tenho uma disciplina no sentido, eu toco todos os dias, mas eu não tenho uma obrigação, eu não me obrigo a produzir todos os dias, eu sou meio que nem índio, assim, tenho vontade de comer, como, tenho vontade de beber, bebo, tenho vontade de tocar, toco, e fiz o disco. Quando eu fiz o disco, para minha surpresa, a crítica foi muito positiva, assim, a crítica que eu recebi, teve matéria em jornal importante, e comecei a imediatamente experimentar uma colheita desse disco, que eu falei, peraí, talvez, ao contrário do que todo mundo falou, talvez dê para viver disso aqui, né? E como sempre foi um prazer, então eu continuei, daí eu comecei a fazer disco e não parei mais também, né? Embora seja recente, relativamente recente, tenho 37 anos, já estou indo para o 4º disco, tá tudo certo, foi esse o caminho, e é assim que a música chegou, foi assim mais ou menos assim que tudo começou. Ela não só chegou, como ela nunca saiu, né? Na verdade. Ela nunca saiu. Olha, eu acho que o Ricardo teve algum problema com a internet dele. Se ele aparecer aqui de novo, a gente coloca ele de novo. Vamos seguindo na conversa sobre esse maravilhoso processo criativo. Uma coisa muito legal que eu tenho para colocar. O Tim Brown, que foi o criador do Design Thinking, ele fala que ideia boa é ideia que foi colocada na prática, quando ela foi efetivada. Para vocês é isso também?
a ideia, vocês sempre colocam ela, dão uma testadinha na ideia que você tem, se você achar que valeu a pena, você segue com ela, ou é uma coisa que vocês trabalham ela muito antes de colocar para fora? Cláudio, me fala alguma coisa a respeito da sua criação. Olha, eu penso que numa parte que que estava sendo falado agora, né, que a gente não escolhe, é escolhido. Né? Eu penso que para certas coisas a gente precisa perceber que é algo que se impõe a gente, tanto na minha prática como psicanalista, como na minha prática como pintor, tá certo? Eu penso que são coisas que a gente se vê escolhido e que a gente é levado a fazer, empurrado a fazer, né? Quando eu penso que se trata de algum tipo de vocação que é genuína. Eu me lembro de uma coisa até que eu escrevi no meu livro lá sobre o processo criativo, que é um trabalho que eu escrevi que chama Na Fronteira da Loucura, Criatividade e o Medo da Insanidade. E é uma fala da Fernanda Montenegro que eu acho muito interessante, que a entrevistadora pergunta para ela no programa que chama Start, né? Que era da Globo News, um programa que já não existe mais. A Bianca Ramoneda perguntou para ela o que ela diria para alguém que quisesse ser ator, né? E a Fernanda Montenegro disse: vá fazer outra coisa. Se fosse um jovem, pessoa que estava perguntando, vá fazer outra coisa. Se você quer ser artista, se você quer ser reconhecido, ter fama, quer ganhar dinheiro, ou quer resolver suas questões de ordem sexual, vá fazer outra coisa. Tá certo? Aí ele disse: mas como você vai dizer isso? Ela falou: vou dizer isso. E como é que você diria para alguém que quisesse mesmo fazer teatro e tal? Disse: se você for dessas pessoas que não pode ficar longe daquelas tábuas, tá certo? Não importa as consequências que isso possa ter, tá certo? E se você não arcar com essa decisão, então você vai fazer isso, tá certo? Aí sim você vem para isso. Mas se for para qualquer outra coisa, você não vem para esse negócio. Então, que é alguma coisa que se impõe à pessoa e que ela pode, aí ela vai ter que desenvolver os recursos para aquilo, se ela tiver o talento, porque também eu não penso que basta a pessoa querer dizer: eu quero ser músico, eu quero ser pintor, ela precisa ter, até para ser psicanalista, que ela precisa ter, como um músico, a capacidade de ouvir música. Ou para um psicanalista, ele precisa ter alguma condição de enxergar qualidades psíquicas, tá certo? Que não é. Eu tenho uma história engraçada, que era um colega meu, que eu gostava muito, falecido há cerca de um ano atrás, era uma pessoa com uma perda, um ano e pouco atrás ele perdeu, que chamava Jamil Signorini, e o Jamil contava que ele tinha um avô que era um imigrante italiano. O Jamil já faleceu, ele tinha 80 anos, então imagina o tempo que isso era, né? E que o avô dele era um imigrante italiano iletrado, quer dizer, analfabeto, e que era uma espécie de faz-tudo numa cidadezinha, Encanador, etc., tal, de uma cidadezinha do interior do Paraná, mas ele também era um músico que tocava todos os instrumentos do coreto e também regia o coreto, a bandinha do coreto, apesar dele não ler partituras, ele não tinha conhecimento musical formal, mas ele tinha um ouvido natural para aquilo. E aí diz que mudou-se, uma vez que ele, volta e meia, passava férias com o avô, ele ficava tempo com o avô durante as férias dele e mudou-se para a casa vizinha do avô um rapaz que foi com saxofone e uma pasta enorme de partituras, e que durante algum tempo o rapaz ficava lá fazendo os exercícios lá de solfejos e etc. Eu não domino a linguagem musical, alguém me corrija aí, tá certo? E, apesar de eu gostar muito de música e ir para muito concerto, essas coisas todas, mas eu penso que o rapaz ficava lá fazendo os exercícios, até que um dia o avô virou para o neto e falou assim: poveretto di questo ragazzo, ele quer muito entrar na música, mas a música não entra nele. Então, precisa ter a disciplina, etc. Obviamente, se a pessoa tiver a capacidade, e ela aí vai ter que usar a disciplina para desenvolver aqueles recursos, na linha que o Pavarotti também uma vez teria dito. Que se ele passava um dia sem fazer os exercícios dele, quando ele ia cantar, ele percebia a diferença. Se ele passava 2 dias sem fazer os exercícios dele, quando ele ia cantar, o público via a diferença. Tá certo? Então, tem muito trabalho envolvido nisso, né? Mas eu penso que quando vem o meu trabalho,
né? Às vezes eu passo períodos sem fazer nada, tá certo? Eu fiz um monte de coisa numa linha e de repente aquilo se esgotou. E aí eu espero que alguma coisa apareça de novo e às vezes eu acabo de escrever um livro, acabo de escrever um trabalho, né? Aquilo, né? Falei, vai aparecer outra coisa? Eu não sei, né? Mas em geral aparece, tá certo? Quando a gente menos espera, eu estou lá conversando com alguém, para lá, eu atendi, bum, vem uma ideia. Aí, claro, eu vou ter que ter o trabalho de transformar aquilo numa linguagem que possa ser suficientemente eficaz para que a pessoa que esteja do outro lado, né, possa, e que eu possa reconhecer na imagem que eu produzo ou naquilo que eu falo, seja no meu consultório ou nos meus livros, que seja uma imagem que a pessoa possa perceber aquilo que eu vi e possa captar a experiência emocional que eu gostaria que ela tivesse ao olhar aquilo ali. Tá certo? Não sei se está claro, está confuso, né? Mas Não. eu preciso desenvolver o recurso para poder fazer isso, né? Tá Então, muito. aprendizado de técnica, essas coisas, eu acho que é uma coisa fundamental para você não fazer alguma coisa porque você não é capaz de fazer outra. Tá certo? Então, eu só produzo um trabalho abstrato porque eu não sou capaz de produzir um trabalho figurativo. Não quer dizer que eu tenha a obrigação de produzir trabalhos figurativos, mas eu penso que é a possibilidade de você poder se expressar para chegar naquilo que você gostaria de poder desenvolver, né? E realmente você trabalha, então, dessa maneira, até o esgotamento daquilo que você. Aquela ideia que vem. Por exemplo, não há fases do meu trabalho de pintor, as fases, e às vezes a fase de coisas que eu vendi, uma barbaridade, tá certo? Eu vendia muito, e de repente ficavam as pessoas que vendiam interessadas que eu fizesse mais daquilo. Mas de repente aquilo tinha esgotado dentro de mim. E se eu continuasse fazendo, ia ser uma coisa que ia virar uma fabriquinha de um trabalho fraco, tá certo? Que aquilo não vai ter mais a mesma força daquela coisa, e de repente aquilo muda. Eu estou mais assim, sem ter a pretensão de ter a genialidade do Picasso, mas eu estou mais assim na linha do Picasso, que quando ele esgotava uma coisa, ele passava para outra, tá certo? Então, Picasso tinha fases neoclássicas, tá certo? Ele começou a pintar como Rafael, depois ele foi para a fase azul, foi para a fase rosa. Quando começava a vender fase azul e rosa, ele estava no cubismo, tá certo? Que já não vendia grande coisa, mas mesmo assim ele teve a pachorra de insistir. Ele não era lá uma pessoa muito florzinha que se cheire, mas no ponto de vista artístico, né, assim, ele persistiu em alguma coisa que a cada época da vida dele ele foi, apesar de você ver que são coisas muito discrepantes do que tem nos anos 1900, 1920, 1930, 1915, 1970, tá certo? Tem alguma coisa que você vê que a personalidade do cara está lá. Tá certo? Tem um elo. Mesmo que seja um quadro neoclássico, um Arlequim, de 1920 e pouco, e um quadro cubista, né, dos anos 30, tem alguma coisa que você vê que é a mesma pessoa que está lá, a despeito das expressões serem diferentes. E ele podia se expressar do jeito que ele bem entendia, tá certo? Não estava limitado por algo que era uma impossibilidade por falta de desenvolvimento técnico. Ricardo me disse que quer fazer um comentário. Vamos lá, Ricardo. Na verdade, é mais do que um comentário. Na verdade, a tecnologia não está me ajudando hoje. Você viu que eu caí aí, e agora eu estou no Wi-Fi aqui, então, ou seja, não sei o que está acontecendo. E eu comecei com 70% de bateria, agora eu estou com 9%. E eu só estou vendo para ela vai 10, 9, 8, 7. Então, se por acaso, para as pessoas saberem que não foi nenhuma deselegância, que a tecnologia está me ajudando. Não tem problema, não tem problema. Eu já fiz esse comentário aí que a tecnologia não tem problema, a gente faz outra vez. É isso, é um homem trabalhador que tá aí dando seu sangue, seu suor para esse mural, faz parte. Então vamos falar sobre. A gente está falando sobre o processo criativo, o esgotamento, como é que você coloca para fora. E o Cláudio estava contando a respeito do processo dele, que chega um momento que a ideia. Eu tenho outro tipo de problema, que não é esgotamento, que é muita ideia e não conseguir colocar para fora. Assim, eu faço séries de 15 telas, 17 telas, às vezes, assim, e na próxima série ainda tem um monte de coisa que ainda vai daquela série passada lá. Mesmo quando eu faço transições de formato, agora eu voltei a pintar o teatro, estou ficando uma série inteira lá, assim.
tem muita ideia, muita coisa. A minha cabeça pensa muito rápido, minha mente é muito hiperativa, assim. Eu vi ele falando do esgotamento do Picasso, que ele ia para as outras séries aí, para as fases deles, assim. A única coisa que talvez coincide aí é o que eu estou pintando hoje não é onde está a minha cabeça, assim. A minha cabeça está sempre 2 meses à frente do que eu estou pintando, assim. É muito louco esse processo, porque às vezes um trabalho que eu mostro, eu já estou em outro lugar completamente diferente, assim, tanto de criação quanto de execução. Então, para mim, esses trabalhos tá sempre a minha execução está sempre atrás, assim, minha cabeça está sempre muito na frente, assim, e às vezes é até cansativo esse processo de alcançar a minha cabeça, de reproduzir todas as ideias que eu tenho, assim. Dentro desse negócio da criação, ele estava falando do Picasso, aí tem uma coisa legal que ele fala, né, que perguntaram para ele assim, de onde vem a inspiração, e ele disse, de onde ela vem, eu não sei. Eu sei que toda vez que ela vem, ela me encontra trabalhando no meu ateliê. Eu acho uma frase ótima, porque a gente que vive de arte trabalha muito, assim, né? Eu pinto todo dia, praticamente, assim, então a inspiração te pega trabalhando lá. Às vezes você está fazendo uma coisa e no meio você muda aquela tela completamente diferente, vai para outro lugar, né? Aqui mesmo no mural que eu estou fazendo, antes de começar, a gente estava conversando sobre isso, eu estava te dizendo, né, que eu cheguei aqui, olhei para as paredes brancas e fui fazendo, e fui trabalhando, né, é um cliente já que eu trabalho há muito tempo, eu faço todos os projetos dos parques dele, então ele confia no trabalho e me deixa muito livre para isso, e aqui eu paro com todo o material na frente da parede branca e às vezes nem risco, aqui essas paredes a maioria nem risquei, já pego o pincel e já sai fazendo as coisas direto, assim, então tem muito a ver com isso, assim, dessa ressignificação que ele estava falando aí, desse processo criativo e de tudo isso, eu não dou conta, assim, às vezes a minha cabeça está muito lá na frente, eu não consigo acompanhar. Muito bem, tá? Ela segue forte. Breno, fala pra mim, e você, como músico, eu sei que a gente vai fazendo os CDs em si, eles normalmente têm um conceito, mas acho que como a arte tem aquele selinho que é nosso, não tem jeito, somos nós sendo colocados ali. O seu processo criativo para dentro de um CD, ele traspassa para outro, ou você tem uma visão um pouco mais fechada? Como você fecha esse número de músicas, de canções? Como funciona isso para você? Eu prefiro usar sempre a metáfora de que, do mesmo jeito, né, que a música é uma imposição, no caso da música escolher o músico, ou a arte escolher o artista como ofício, eu gosto de usar a mesma metáfora com relação ao repertório de um disco, ou de um show. O repertório vai se escolhendo, né, por algumas coisas em comum, por traços em comum. Agora, eu não faço música para entrar num disco, eu não faço música para dar para um intérprete, eu faço música por uma necessidade, né? É uma necessidade, eu acho que a música me traduz, ela traduz, enfim, a arte em geral, mas a minha relação com ela traduz coisas que eu não consigo falar, coisas que são inefáveis, coisas que estão em lugares, e vou produzindo. Num determinado momento, quando tem um conjunto de variáveis disponíveis e que eu acho que aquele conjunto comporta um disco, daí eu vou lá e faço o disco, né? Esse conjunto de variáveis tem muitas implicações, as artísticas e as que não são artísticas, né? Então, eu não vivo de venda de disco. Um disco é uma coisa que custa caro, eu não sou bancado por uma gravadora, eu não sou bancado por uma multinacional, eu não tenho mecenas, né? A maioria dos artistas dos músicos, inclusive, estão nesse lugar. Então, o disco ele vem um pouco da necessidade de retratar um período da criação, né? Para que aquilo não se perca, talvez, sei lá, se alguém quiser ouvir, ótimo. E se alguém gostar, mais legal ainda. Mas, do contrário, tá tudo certo, né? Então, o critério é um pouco esse. O repertório a gente vai olhando e vai vendo coisas que se costuram, né? Eu penso um pouco num repertório de disco. Um repertório de disco não é diferente, por exemplo, de uma
eu vou fazer uma comparação com uma obra sinfônica, né? Eu sou um cancionista. A canção é uma música sintética, é uma música sumária. A sinfonia, a música erudita, as grandes formas são obras prolixas, né? Você pode discorrer, é um texto grande falando por 18, 20 minutos, 30 minutos. Um disco, pelo menos no meu caso, né, pensando do ponto de vista de um CD autoral, de um álbum autoral, de um trabalho autoral, as músicas vão se costurando com argumentos estéticos, com coisas em comum. A letra é muito importante, as letras são muito importantes, embora eu não seja o letrista das minhas canções, né, a maior parte das coisas que eu faço são em parceria com Paulo César Pinheiro, mas as letras trazem uma unidade para isso também, uma narrativa, né, e quando eu falo em narrativa, eu falo muito mais de uma questão estética do que da historinha que cada uma das músicas vai contar. Meu primeiro disco, que se chama Cantilenas Brasileiras, vou fazer a propagandinha, né, aproveitar a carona. Claro, porque ele é maravilhoso. Né? O pessoal fala assim, não, é um disco de modinha, é um disco de lundu. Não, não é um disco de lundu. Ele remete a esse lugar, ele tem alguma coisa do lundu, ele tem alguma coisa da modinha, mas é um disco contemporâneo. A linguagem, essa coisa ancestral, ela está presente como um elo, né? Agora, as letras, elas falam de lendas brasileiras, elas contam histórias, elas passeiam por muitos lugares, elas falam de amor, falam de várias coisas. Nesse trabalho, tem um outro trabalho que eu fiz com Miguel Rabelo. Miguel Rabelo é um violonista carioca, um compositor, assim, acho que tem 22 anos, é um talento, assim, super melodista, super violonista, e que também é parceiro do Paulinho Pinheiro. Então nós fizemos um disco meiado, metade do repertório dele, metade do repertório meu, nós dois tocamos e cantamos o repertório um do outro, mas ainda assim o disco tem uma unidade, e essa unidade está na estética sonora, está no estilo, nos gêneros pelos quais nós passeamos, e nas letras também. Então, é meio isso, nada vai escapar à minha mão, assim, à mão de quem está criando. Encontrar esse lugar é uma meta, né? Encontrar uma assinatura, a busca por uma assinatura. Meu trabalho autoral já tem bastante tempo, assim, ainda que tenha saído recentemente, meu primeiro disco é de 2016, tenha ido para o disco, eu estou criando há bastante tempo. Então, a busca por uma assinatura é um caminho, a busca é mais importante, para mim é mais importante do que o resultado. E daí as pessoas, ouvindo, começam a identificar, falam, olha, isso aqui é teu. Isso é muito legal. Às vezes nem a gente, né, tem muita coisa que eu fui ter consciência do que eu estava fazendo depois. Assim. Então, o critério de fazer um disco, de selecionar um repertório para fazer um disco, ele não é muito diferente do critério de você fazer uma música, ou fazer uma obra sinfônica, ou fazer uma música isolada, né? O que aquilo vai dizer? Como é que eu vou amarrar aquela história? Tem começo, meio e fim? Quem é que se comporta? Qual é a entidade musical que vai se comportar do modo... enfim, que possa dizer, que possa traduzir aquilo que eu gostaria de dizer. Então é meio isso. Excelente. Pode falar. Comente, Cláudio. Eu tenho uma certa dificuldade de falar a respeito disso, porque, como eu falei para você, eu tenho um olhar muito mais de um artesão. Eu boto a mão na massa e vou fazendo, né? Tecnicamente, eu poderia dizer muita coisa, sim, mas eu gosto de me deixar levar. E tem um critério que, para mim, é o fundamental, que como eu estou lidando, e a minha seara é uma seara, aliás, a nossa seara aqui, todo mundo está traduzindo emoções, está traduzindo um lugar, eu chamo de afeto, que é para generalizar a coisa, assim. Mas, como eu estou traduzindo, estou lidando com esse material, o critério que prevalece, para mim, é o critério da emoção. Quando eu vejo o trabalho pronto, e aquilo me emociona. Às vezes uma lágrima
pinta, às vezes um arrepio, às vezes uma outra sensação qualquer que eu não daria para traduzir, daí aquilo me convence. Daí eu fecho o repertório, e daí eu fecho uma canção, e daí, enfim. É para você. Sim, Cláudio, pode falar. O que eu estava pensando, né, que de alguma forma, até quando eu falei agora há pouco, mesmo no trabalho artístico de escritura, tem alguma coisa que permanece invariante, né, como um tema, um interesse, alguma coisa que fica lá, mesmo que o estilo eventualmente possa mudar, a forma de expressar possa mudar de alguma maneira, mas tem algo que eu penso que, quando é algo seu, tem alguma coisa que continua sendo uma assinatura sua quando é um trabalho genuíno seu, não é uma imitação de alguém ou de alguma coisa. Toda vez que a gente começa a desenvolver um trabalho artístico ou profissional, a gente tende a copiar ou imitar alguém que a gente admira. Mas fica um problema quando a pessoa deixa de desenvolver alguma coisa, que aquilo é uma etapa do desenvolvimento de qualquer criança, inclusive de imitar o pai, de imitar a mãe, de imitar os pais profissionais, etc. Certo? Como dizia, eu sabia que a Elis Regina tinha começado imitando a Angela Maria, mas depois ela desenvolveu alguma coisa que era própria dela e que você reconhece a quilômetros, né? Então, se é alguma coisa que tem a ver com você, com a sua personalidade, que você vai desenvolver de acordo com algo que é você mesmo, ou se você vai virar um copy ou um cover para o resto da sua vida. Exatamente. Né? Mesmo que possam aparecer nas coisas que você faz, as influências que você teve, mas aquilo é alguma coisa que foi transformado a partir de algo que é seu próprio e que vai ter a sua assinatura. Não quer dizer que você vai pensar, eu vou ter que fazer do meu jeito ou ficar preso a um estilo, que aí eu penso que é outro problema também, que todo mundo reconhece que aquilo é meu e eu não posso fazer outra coisa. Eu penso que você vai ser reconhecido se você estiver livre para fazer alguma coisa que é genuinamente seu próprio, né? E eu penso que, para falar também dessas coisas, de como surge para mim, você perguntou como é que surge, e muito do que surge para mim, eu vou ver um filme, algo que me impressiona, eu leio um livro, né? E eu gosto muito, teve uma parte imensa do meu trabalho, um tempo aí que eu fiz uma série que chamava Guermantes, né? E Guermantes é uma família de aristocratas que faz parte primordial lá do Busca do Tempo Perdido do Proust. Então, quando eu ia lendo Proust, eu ia vendo aquilo visualmente, aquilo se transformava em imagens visuais que eu transformava em filmes, né, de um quadro, né, a partir da leitura do Proust, em alguma coisa que era a minha transformação daquilo, né? Mesmo que fosse no cenário moderno, numa coisa atual, etc., ou no cenário do século XIX, mas transformado de uma maneira muito própria minha. Ou se eu ia ver um grande filme, ou vai para uma ópera, né? De repente aquela coisa gera uma impressão dentro de você, mas, em geral, quando eu vou fazer um trabalho, ele está pronto na minha cabeça e eu já vejo a imagem pronta na minha cabeça e eu vou tentar ver como é que eu passo aquilo para a tela ou para o trabalho escrito, por exemplo, né? Como é que eu vou formular aquilo de uma maneira que eu reconheça exatamente ou o mais próximo possível daquilo que eu gostaria. Às vezes eu sou meio rápido para fazer os trabalhos ou para pintar, mas às vezes eu acabo e eu encosto um trabalho que às vezes fica 10 anos encostado e eu não estou satisfeito com aquilo que ficou. E eu deixo lá encostado. E, de repente, depois de 10 anos, eu olho para aquilo e eu falo assim, tá ali o que eu não estou gostando e que não está o que eu queria que ficasse lá. E eu vou lá até... Tem gente da minha família, a esposa fala assim, não vai mexer que tá bom, não vai mexer que tá bom. Eu falo, mas para mim não tá o que eu queria que tivesse lá. E eu vou lá e pago uma parte do negócio e faço de novo. Aí eu falo, bom, agora está do jeito que eu queria. E eu fico lá olhando, até que a coisa eu consiga chegar o mais perto possível daquilo que eu gostaria. Às vezes faço isso nos meus trabalhos, né? Porque tem trabalhos que eu escrevi, publiquei em periódico científico, depois, quando vai virar livro, você olha para aquilo de novo, você já mudou aquilo, né? E eu lembrei agora, recentemente, eu acabei de ler a biografia do Leonardo da Vinci, que está aí, né, do Isaacson, e que ele falava que o Leonardo da Vinci, boa parte dos trabalhos dele ficaram inacabados, porque ele nunca estava satisfeito com aquilo que estava, ele ficava frustrado e partia para outra coisa. E que a Mona Lisa ficou 16 anos na mão dele, não sei se acabou, ele morreu, né? Então ficou dado por acabado, porque ele morreu, né? A Virgem Santana e o Menino Jesus que estão no Museu do Louvre, ele também passou a vida toda sem entregar esses trabalhos, porque ele levou embora, porque aquilo não estava acabado para ele, né? Ou mesmo lá a Santa Ceia, que estava lá em Milão,
né, disse que foi um desespero para os monges e para o Duque de Milão, porque ele ia lá, alguém falou assim, olhava para aquilo, dava uma pincelada, passava 2 semanas sem aparecer e voltava lá e os caras desesperados para que ele entregasse o trabalho. Mas ele dizia, não, eu preciso desse tempo para que a coisa amadureça dentro de mim. Eu não sou assim, eu sou rápido, mas às vezes o trabalho pode ficar lá 10 anos esperando a minha correção, né? Ou Eu acho... E achar o modo exato de expressar aquilo que eu gostaria. Diga. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de nós, artistas. É por isso que também você tem alguém que faz a parte de venda. Eu acho que é uma dificuldade muito grande saber a hora que tá bom, parou, acabou. Eu acho que tá bom. Eu tenho hora que eu digo, Você consegue. consigo. Você consegue olhar e falar, foi. E eu consigo vender também, porque eu quero que os meus filhos vão para o mundo. Eu não Ai, já tá mais decidido já demais. Olha, eu não sei, então eu viajandando música, a gente sempre ouve e fala, e eu não sei, eu acho que é uma coisa que assim, você ouve, tá bom, mas você fala, eu acho que de tanto ouvir aquilo que você compôs, você fala, tá, mas eu já quero fazer uma versão disso. Que versão que eu vou lançar? Você já começa... O próximo quadro, o próximo livro. Exato. Nunca acaba nada. Exato, esse é o ponto, é saber a hora de que não, esse tá pronto, vamos pro próximo. Uma coisa que eu li que é muito interessante é que o processo criativo, ele foi um TED que eu vi, muito incrível, que ele divide, que ele separa o processo criativo em 3 palavras: observação, concentração e superação, o que me colocou um estudo sobre o processo criativo mesmo, que eu achei muito interessante. Então, você começa observando a curiosidade e a associação. Eu acho que volta muito a isso que você falou, a Elis Regina, que a gente tem inspirações, e a gente buscar aqueles pontinhos ali dentro da gente e conectar. A concentração é a gente ter foco. E como diz o Steve Jobs também, foco é saber dizer não. É a gente não abarcar todas as ideias, é a gente saber o nosso caminho e colocar dentro disso as restrições. A gente sabe aquele caminho que a gente quer seguir. Pode falar, Cláudio. É que eu penso que tem alguma coisa que a gente sempre vai... que o que está na nossa ideia nunca é possível, mesmo quando você vai falar, de você poder abarcar o mundo do tamanho do espaço mental, que é infinito. Para você poder expressar, você tem que tolerar a frustração de que vai caber dentro de uma limitação que vai excluir muito do que você poderia. Mesmo quando você vai fazer tese, dissertação de mestrado, tese de doutorado, você pode ter muitas ideias, mas uma coisa que um orientador fala para o seu orientando é diz, vamos reduzir isso aqui, vamos fazer com foco e vamos deixar as outras coisas de lado para você poder desenvolver alguma coisa com consistência, porque se você for querer abarcar tudo, você vai acabar se fragmentando. Exato. E não vai poder expressar com alguma consistência aquilo que é possível dentro dos nossos meios humanos, e a gente não tem eternidade para poder fazer isso. Então, eu penso que também em toda forma de trabalho, para a gente poder se expressar de uma forma que seja suficientemente criativa e que possa expressar pelo menos aquilo que a gente tem em cada momento, a gente tem que tolerar, deixar de lado aquilo que no momento não é possível, para que no outro momento a gente possa empreender aquilo e perceber que muita coisa vai ficar de fora. Né? E que nós também estamos em constante evolução. Acho que quando você fala isso de você pegar o seu quadro, olhar, ainda não está pronto, talvez você não estava pronto para encontrar aquele pontinho final que faltava. É a hora que 10 anos depois você olha e você fala, não, é isso daqui que estava faltando, era um rabisquinho ali que fez toda a diferença. Já estamos com 1h03 da live e eu vou deixar uma pergunta. Bom, o terceiro ponto que eu tinha falado era a superação. Então, a quantidade. Você tem que fazer, se deixar levar com esse foco, com essa concentração e tentando, igual o Thomas Edison, que lançou as maiores patentes, número maior de patentes existente nesse mundo é de Thomas Edison. Ele fez 2.323 patentes e ele se colocava metas. Ele colocava quantidades ali e essa era uma maneira do processo criativo dele. Ele se colocava metas. Então, são maneiras diferentes da gente pensar a mesma coisa. Eu vou deixar uma pergunta para vocês que fizeram pra gente, que eu achei incrível. Qual o peso da autocrítica nesse processo criativo? Pra gente ir dizendo um adeus pra galera, porque esse papo ele poderia durar mais 3 horas. Ricardo, você quer falar já que a sua bateria tá se esvaindo? Qual o peso da autocrítica no seu processo criativo?
Vixe Maria, não saberia, acho que falar da autocrítica no meu processo criativo, porque meu processo criativo é completamente sem autocrítica. Eu discordo um pouco, assim, desse pensamento que a gente precisa focar numa coisa, assim. Como eu disse, assim, eu tenho muitas ideias, claro que muitas delas não são aproveitáveis, mas eu tento pegar várias ideias e como eu faço séries, eu acho que eu faço um Excel assim das minhas ideias, eu faço uma planilha, né? Eu tenho um bloquinho onde eu vou anotando as ideias e como aquela tela vai ser construída, qual é a ideia, qual é o conceito, de onde veio aquilo, de onde veio aquele pensamento, e eu vou amarrando aquilo e vou colocando todas essas ideias, tudo, e depois eu vou executar aquelas ideias. Por mais que eu tenha muitas ideias, elas são todas pensadas, pré-concebidas, eu tenho um histórico, quase que um mapa ali daquela ideia, e tudo escritinho, tudo anotadinho aí, para quando eu ir para a tela, eu não perder exatamente qual que foi aquele pensamento. Eu acho que isso que você falou é muito mais interessante do que tudo. A gente está num processo de construção eterna, assim. Eu acho que eu pinto o que eu sou. Ninguém que pinta todo dia consegue pintar, eu acho, isso é a minha opinião, uma verdade diferente daquilo que você é. Eu acho que a gente pinta muito o que a gente é no dia a dia. E esse lugar que você falou, que a gente está em constante movimento, constante construção, assim, a gente nunca é a mesma pessoa que sai de casa cedinho e volta à noite. A gente nunca é a mesma pessoa, né? Um dia apenas a gente muda, a gente progride, a gente regride, a gente passa por pensamentos, a gente se encontra a gente mesmo em muitos lugares. E eu acho que na arte é um pouco disso, assim, a gente coloca na tela as nossas construções, assim, de vida, né? Tem uma brincadeira que todo artista plástico sabe, né? Qualquer um que estudou arte tem a sacanagem que fala: quanto tempo você demora para pintar essa tela? Aí você fala a sua idade. Eu demorei 40 anos para pintar essa tela. Por que a gente faz isso? Porque, na verdade, é isso, né? Toda a sua história, toda a sua construção, toda a sua vida está ali para você colocar isso no pincel. E eu acho que assim é na música, e eu acho que assim é na arte de escrever, assim, né? Ele tem, mesmo um músico, você tá lá no berço, seu pai está tocando Bach, Beethoven lá, você está ouvindo aquilo, você está absorvendo aquilo, né? O seu primeiro instrumento que você pegou de violão, seu primeiro lá que você fez ali para tocar, descobriu que eu canto em lá, minha voz em lá, você vai lá, aquilo tá uma referência guardada. Eu acho assim que em todo tipo de arte, a referência que o artista tem é muito da sua vida, assim. E por isso eu acho a arte tão espetacular. Você para na frente de uma tela, a sua referência é única. Se eu parar na frente de uma obra minha, é uma referência. Se você parar, é outra. Se ele parar, é outra referência, assim. Eu acho que porque, assim, aquilo que você viu, as suas vivências vêm à tona naquele momento. Aquele desenho representa uma outra coisa para você. Então, eu acho esse lugar da arte esplendoroso, assim. Eu acho que a arte é a arte, assim, por causa disso. Porque ela consegue fazer com que a referência de cada um, no momento que para na frente de uma obra, de uma tela, seja colocada para fora, que ela busque dentro dela as referências dela e aquilo é colocado para fora instantaneamente, assim. É uma coisa que a gente sempre fala: o cara vê uma obra de arte, ele compra a obra de arte porque tocou dentro dele em algum lugar. Ele pode andar a galeria inteira, ver a exposição inteira, ele vai voltar naquela obra e vai levar aquela obra para casa porque aquela obra tocou ele. Então eu acho esse lugar, dava para fazer umas 46 lives, sabe? Falando. Exato. Agora a bateria vai acabar. Um beijo. Muito obrigado, Breno. Beijo, Breno. Beijo, Cláudio. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Boa finalização aí, que ele tem mais meia hora de pintura maluca. Breno, você, qual que é o peso da sua autocrítica no trabalho? Eu acho que a dificuldade... não sei, conta da sua dificuldade, qual é a sua autocrítica? Maluco, eu não penso muito nisso. Para mim existe uma autocrítica no sentido de que a arte não tem obrigação nenhuma, para mim. Assim, no geral, ela não tem obrigações. A arte é livre, eu considero esse lugar. Mas pelo menos até hoje, a beleza é uma busca, é uma necessidade minha, eu me conecto com isso, assim. Então, eu procuro, esse é um critério que eu procuro, ainda que seja subjetivo, né? Agora, então, a autocrítica, ela esbarra um pouco nesse lugar de ver se aquilo que eu estou tentando fazer, que eu estou fazendo,
está de acordo com aquilo que eu considero bonito, equilibrado, enfim, né, harmônico, falando grosso modo. Volto a dizer, não acho, eu detesto botar a arte num lugar assim, como se outras estéticas fossem menores, esse tipo de coisa que entre muitos colegas, às vezes, esse debate surge. Agora, para mim, mais do que a autocrítica, e a autocrítica está nesse lugar, o processo de criação, no meu caso, ele tem muito a ver com autoconhecimento, uma espécie de autoconhecimento. A música, por isso que eu até falei, a psicologia é uma área do meu interesse, e eu descubro muitos caminhos, criando, né? Eu já fiz terapia, e para mim, o momento da criação é um momento de visitar paisagens, vou chamar de paisagens, e paisagens interiores, né? De coisas que me conformaram como eu sou, né? Com os critérios de pensamento que eu tenho, que nada vem de lugar nenhum. E às vezes a música, quando eu estou tocando, quando eu vou a ideia vem com uma clareza, assim, como disse o Cláudio Schoenberg, falava isso, né? A imitação dos mestres, ele orientava os alunos para fazer a imitação dos mestres, dos grandes mestres, e frisava que uma grande obra e um grande compositor, ou os grandes compositores, os grandes autores, eles têm essa questão intuitiva. Mas não é que caiu do céu, a intuição não é isso, né? Não está caindo do céu. No momento que você está relaxado, você encomenda uma informação para você mesmo, você tem um repertório, tem uma bagagem de vida, de coisas que você escuta, de referências, você encomenda aquela informação, encomenda entre aspas, e, com um labor, né? Está exercitando aquilo, de repente você relaxa, vem aquela ideia, e daí você vai elaborar essa ideia. E para elaborar essa ideia, para trabalhar mesmo, que é lapidar, como é que eu vou desenvolver essa ideia? Às vezes eu sei o que eu quero dizer em termos de forma com a música, eu sei qual é o tamanho que ela vai ter, mais ou menos, mas como é que eu vou conduzir de uma parte para outra? Como é que eu vou fazer essa construção para chegar, para conseguir comunicar o que eu quero até o fim? Para mim, quando eu estou fazendo isso, eu estou visitando paisagens internas, eu estou visitando coisas que eu não consigo traduzir por via oral, né? Não tem uma expressão oral. Então, como a música, para mim, está muito nesse lugar, a arte que eu faço, ela está muito nesse lugar, hoje, até aqui, eu tenho trabalhado dentro de enfim, com um fio condutor. O Cláudio comentou a respeito da personalidade, muita gente identifica isso em mim através de uma coisa estética, mas se você pegar meu disco e pegar o meu primeiro disco e pegar meu último disco, né, com o Roberto Leão, que é um disco que eu acabei de lançar, acabou de ir para as plataformas digitais, a estética é outra, né? Tem aquele fio condutor. Agora, volto para esse lugar, eu estou visitando paisagens afetivas, eu estou visitando lugares. É muito difícil, é muito simbólico, talvez. O Cláudio, que é psicanalista, vai me ajudar. Mas é isso. Então, mais do que o lugar da autocrítica, no sentido de falar, não, cheguei à perfeição. Eu não tenho essa pretensão. A pretensão que eu tenho é conseguir... A intenção é conseguir traduzir aquilo que está dentro de mim. E como é que eu descubro se isso está certo? Quando eu termino e vem a emoção. Para mim, funciona assim, né? Então, não sei se para todo mundo é assim, lógico que com outros artistas que se expressam por outras vias, talvez o processo seja um pouco diferente. Agora, a busca, e principalmente isso, no sentido não, eu tenho que atingir um grau de, qualitativamente falando, tenho que atingir um grau de perfeição, ou porque eu preciso produzir para atender uma demanda. Essa demanda, para mim, não existe. A demanda que me move a compor, é uma demanda interna, é uma necessidade interna. É isso. O dinheiro, o que vem depois disso, realmente, quantitativamente, financeiramente, ele é a consequência. Eu questiono ele é a muito. consequência.
Ninguém escapa de si próprio, ninguém escapa a si próprio, né? Então, também não vou entrar nesse lugar, mas eu tenho, transitando por onde eu transito, eu vejo muitos colegas, assim, e eu entendo, tá tudo certo, eles têm o lugar deles, isso não estou falando como crítica, mas vejo muitos colegas que instrumentalizam uma situação antes daquela situação comportar alguma coisa de fato dentro de si. Então, tem um assunto da moda, morreu a Marielle, vamos todos fazer uma música para Marielle, e o pior, não é pela necessidade, muitas vezes não é pela necessidade de falar do que está acontecendo efetivamente numa cena social, etc e tal. É porque aquilo vai dar um ibope. Então, isso aí me dá uma angústia. Eu sou um angustiado. A música me salva nesse lugar. Cláudio, você, vamos... Eu penso que é isso que faz a diferença do que é uma Fernanda Montenegro de outras pessoas, né? Que eu penso que a meta dela é o teatro, não é o sucesso. O sucesso exato. É uma consequência. A consequência, exato. Aparece. Pode não ter sucesso também. Pode ser que o sucesso de algo que tenha feito, né? O Vermeer de Delft, os quadros dele sumiram no esquecimento para depois, no século XX, que aquilo foi recuperado, né? Mas o que eu tô, ou Van Gogh passou a vida toda fazendo aquilo que ele fez, e a vida toda o irmão foi o que comprou o único quadro dele, e depois aquilo vale milhões e milhões hoje, em função de algo que ele se manteve fiel, e é o que ele podia fazer, né? Então, eu penso que, do meu ponto de vista, tem a ver com algo, né, que é a possibilidade da gente, quando eu digo que está pronto, porque às vezes eu posso fazer um negócio em 2 horas e para mim está pronto. Claro. Eu olho para aquilo e está exatamente acabou. O que eu queria, né? Às vezes, eventualmente, eu vou com um negócio que eu fico lá, aí eu encosto, tá certo? Para poder dar o tempo. No trabalho, desculpa. E aí, no trabalho que eu penso que todo trabalho que eu faço, no meu trabalho do meu consultório, trabalho de cientista, trabalho de matemática, trabalho de engenheiro, ele é um trabalho que tem que ser criativo, ou ele é um trabalho imitativo ou burocrático, tá certo? Ou é uma manipulação para ganhar dinheiro, tá certo? Porque no meu trabalho eu também poderia fazer, como psicanalista, um tipo de coisa que é fácil de você ganhar dinheiro. Uma vez eu tive o trabalho que eu faço, ele é um trabalho difícil para poucas pessoas, não no sentido econômico, mas no sentido de que o que a gente vai dizer, em geral, para uma pessoa assim, entrar em contato com ela própria, em geral, às vezes não é muito agradável da pessoa ouvir certas dificuldades que ela possa ter, tá certo? E de até perceber que muitos dos sofrimentos que ela tem na vida têm a ver com coisas que ela faz que ela não sabe que ela faz. E que quando ela percebe isso, em geral, não é muito bem recebida a nossa informação. Tá certo? Mas há pessoas que se interessam por isso, por alguma coisa que seja genuína, e outras pessoas que vão querer algum tipo de falsificação e de manipulação, que é o que eu não vou fazer. Tá? Então, a pessoa vai atrás daquilo que eu estou oferecendo para ela, que é o que eu consigo produzir, alguma coisa que seria, do meu ponto de vista, genuíno naquilo que eu quero comunicar para a pessoa e de que é o genuíno do que eu estou vendo. Tá certo? E que eu vou dizer para a pessoa. Todo o trabalho que eu penso de uma pessoa que você vai, depois aquilo vai ficar, eu penso que tem a ver com algo que é o interesse na verdade, tá certo? Não é interesse na sua verdade, não é interesse de comunicar alguma coisa Exato. Que você percebe como verdadeiro e não como algum tipo de manipulação para outras finalidades, né? Uma coisa seria, não tenho nada contra propaganda, mas alguma coisa é eu fazer alguma coisa que seria propaganda e outra coisa eu penso que é você fazer arte. Você pode usar a arte na propaganda, mas eu penso que a finalidade de algo que é arte ou psicanálise, propriamente, não é fazer a cabeça de ninguém, mas é você poder apresentar alguma coisa que a pessoa possa olhar aquilo com as próprias luzes ou desenvolver a capacidade dela de ter um discernimento dela que é próprio. Então, eu penso que quando é um trabalho verdadeiramente artístico, o cara permite que as pessoas possam enxergar no mundo alguma coisa que, sem o trabalho dele, ninguém poderia ver. O Dr. Bion, que era um grande psicanalista inglês, um terceiro gênio depois de Freud e Melanie Klein, do meu ponto de vista, ele dizia assim que você vendo a pequena rua de Delft do Vermeer, você nunca mais podia enxergar uma rua do mesmo jeito depois de ver aquilo. Porque havia alguma coisa que ele
percebeu e que ele comunicou naquela expressão plástica que revelou algo do mundo que nunca ninguém tinha mostrado. Assim como o Shakespeare, né, desenvolveu 3.000 vocábulos na língua inglesa, praticamente inventou a língua inglesa, para expressar coisas que nunca ninguém tinha conseguido pôr em palavras. Tá certo? Então, é algo que hoje ele fez aquilo para uma mentalidade do século XVI, do começo do século XVII, e que gente da mentalidade do século XXI olha para aquilo e reconhece algo de verdadeiro que está lá. Tá certo? Nós só chegamos onde chegamos por estar apoiados em ombros de gigantes. O Breno, assim é. E o Breno, que ele queria falar ainda alguma coisa. Você lembra, Breno? Levanta o dedinho. Lembro sim, desculpa te interromper, Cláudio, mas na verdade são duas coisas. Eu ficaria muito mais ouvindo o Cláudio falar, porque a fala dele vai reverberando fundo, assim. Mas quando eu falo em autoconhecimento, não é difícil, é delicado falar sem entrar num lugar mistificador, mas é exatamente isso. Você perceber quando o assunto esgotou dentro de você. Você perceber se você ainda tem necessidade de... Então, esse quando eu falo a respeito do autoconhecimento, nesse caso, é isso. Assim, bom, e no mais o Cláudio já falou por mim. Assim. Olha, gente, esse papo foi maravilhoso. Infelizmente, Ricardo ficou por aí, por esse caminho internético desse São Paulo que está aí com vocês. Palavras finais de vocês. Muitíssimo obrigada. Não temos palavras para agradecer. Eu acho que eu não falei no começo. Esse todo é um projeto da Importe com Ângela de Oliveira e Marcelo Horta. E assim, eu falo que a vida me dá presentes e um deles é conhecer vocês. Muitíssimo obrigado. Seguiremos amigos. Cláudio, suas palavras finais nesse momento. Muito obrigado pelo conhecimento e pelo crescimento de todos nós nesse momento. Eu que agradeço enormemente a oportunidade de estar com vocês. 3. 3,5? Não, 3. Ele participou. Claro. Trouxe as contribuições dele, né? E eu fico muito contente de ter podido fazer esses 3 mosqueteiros, que na verdade sempre eram 4, né? Então, eu fico muito satisfeito com esse convite, fiquei muito honrado, né? E estamos aí disponíveis. No dia que vocês quiserem conversar de novo, vai ser um prazer. Com certeza. Vamos fazer um, mas tem que ser com um cafezinho. Breno, você. Queria agradecê-los, agradecer a Ângela pelo convite, agradecer você, Pietra. Cláudio, foi um prazer. Ricardo também, foi um prazer. Foi um prazer. Espero que a vida... Agradeço a Ângela. Perfeito. Espero que a vida nos reserve a oportunidade de um encontro pessoalmente em outro Exato. momento. Em breve isso seja possível, né? Exato, que em breve seja possível. Exato. Eu deixo com uma frase, para avisar quem está aí assistindo a gente, muitíssimo obrigada a todos que ficaram até agora nessa live. Pode falar, Cláudio. Vou fazer uma propagandinha. Quem tiver interesse, claro. Meus trabalhos também de pintura no Facebook ou no Instagram, Cláudio Castelo Filho Pinturas. Tá certo? Exato. Breno também, Ruiz Breno no Insta, correto? Que mais, Breno? @Ruiz Breno. Bom, e lá no próprio Insta, direciona para o Facebook, direciona para os outros lugares, tem canal no YouTube, embora seja um canal embrionário ainda, mas tem esse tipo de coisa. E é isso, agradecer mais uma vez, pedir ainda para quem puder ficar em casa, que pelo amor de Deus, do Deus que acredita, diga, mas fica em casa. Usa máscara, a máscara é no nariz, na boca, não é embaixo da boca, não é no peito. Né? Não desespero. Pelo amor de Deus. Vendo as pessoas usando. Ou fazendo tratamento para papada, sabe? Exatamente. Assim, já tem o trabalho de estar com isso, pelo amor de Deus, põe direito, né? Pelo amor de Deus, gente. E agora a gente começa a ver, que eu acho que as pessoas começam a cair a ficha, que hoje, como eu comecei a ver esses dias mais recentes, aviso de pessoas que a gente conhece no Facebook da morte de pai, de irmão, de sei lá o que mais, que começa a aparecer lá de montão. Né? E que as pessoas, ainda eu andei pelo interior de São Paulo, e você anda para as ruas e fala, as pessoas não acreditam que é verdade. Né?
Bom, seguimos em coisas boas. Eu finalizo com uma... mas antes de finalizar, eu aviso, quem quiser tá finalizando aqui a live, a gente tá ao vivo não, porque já foi gravado, mas a nossa live da semana passada, que foi com o José Neto, técnico da Seleção Brasileira de Basquete, Feminina de Basquete, ela tá passando agora na TV Itapetininga, tanto no Face, quanto no canal do YouTube deles, e essa nossa live também estará lá. Então, para quem quiser ir, é só entrar no Face TV Itapê. Vocês vão encontrar no YouTube também, TV Itapê 2. Aí está. E eu finalizo com uma frase que acho que faz todo sentido, que é uma das minhas favoritas. Mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem eventos e grandes mentes discutem ideias. Foi um prazer discutir ideias maravilhosas com vocês. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Pessoal de casa, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.